trazer uma meditação que eu vou tentar ser breve, mas aproveitando, esse cântico, que expressa, que somos um só rebanho. Acho que tem ligação também com parte do que eu quero trazer para os irmãos. Mas antes, só uma oração. Pai, quero agradecer ao Senhor, ó Pai, por essa oportunidade. Mais um domingo que estamos aqui, ó Deus, para lembrar da Tua obra, para ouvir, ó Deus, coisas acerca, ó Deus, da nossa grande salvação. Lembrarmos de que fomos comprados por um preço sem condições de ser mensurado e que foi o sangue do Seu Filho unigênito, ó Deus, que foi derramado. Não é algo pequeno isso, Senhor Deus. E também, ó Pai, lembrar que o Senhor está conosco, que somos filhos do Senhor, que somos rebanho do Senhor, e que um dia o Senhor vai voltar dessa terra, Deus, restaurar todas as coisas, Deus, para reinarmos com o Senhor, Deus. Muito obrigado, Senhor Deus, por essa oportunidade, Senhor. Clamo ao Senhor por esse meditar aqui também, para que o Senhor possa me usar, Deus, conforme a Tua vontade, Senhor Deus. Apesar de toda a minha fraqueza, apesar de toda a minha dificuldade e limitações, ó Deus. Muito obrigado. Eu oro e agradeço no nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, lá em Gálatas 3:1 tem começa falando, o Paulo perguntando para os Gálatas, ó Gálatas, insensatos, quem vos enfeitiçou, fascinou? O Pablo, acho que já trouxe isso, falando que a palavra ali poderia ser traduzida serpentizou, alguma coisa assim. Mas tem a ver com aquela figura lá da serpente com Eva, porque ali, quando a serpente, nessa conversa com Eva, ela não pica, literalmente, não dá uma mordida em Eva, mas ali a serpente, ela inocula na humanidade um veneno extremamente mortal, terrivelmente mortal. E então, a partir daí, toda a descendência de Adão, ela nasce contaminada por esse veneno. Toda a humanidade tem esse veneno inoculado, na sua natureza. E se o Senhor não tivesse providenciado o antídoto, todos nós iríamos morrer eternamente, ter uma morte eterna. Mas graças ao nosso Senhor que Ele providenciou, esse antídoto. Ele enviou o seu único filho para tomar essa forma de homem pecador, para então ele tomar essa forma de pecado. Em 2 Coríntios 5:21 fala, que ele se fez pecado. Gálatas, nesse mesmo capítulo, que começa falando, que ele perguntando para os Gálatas, ele lá no versículo 17, Paulo fala que o Senhor Jesus, ele se fez maldição por nós. Se fez maldição no nosso lugar. Porque está escrito, e aí a referência lá em Deuteronômio, não vou lembrar agora de cabeça o capítulo, mas é uma referência ao que está escrito lá na lei, lá na Torá, que fala que maldito é todo aquele que for pendurado no madeiro. Então o Senhor Jesus, ele se fez maldição no nosso lugar. E aí nós também podemos lembrar, daquela figura da serpente que o próprio Senhor Jesus usa, no Evangelho,
que ele faz referência lá daquela serpente de bronze que foi levantada por Moisés, porque o povo de Israel, caminhando pelo deserto, né, muitos israelitas estavam morrendo por serem picados por serpentes. Então, Moisés, orientado pelo Senhor, né, ele ergue uma serpente de bronze e determina, aquelas pessoas que forem picadas por essa serpente, pelas serpentes do deserto, olhem para aquela serpente de bronze e serão curados. Então aquilo ali é uma figura do Senhor Jesus. A serpente é a figura de algo que está matando o povo. É interessante isso, né? Porque isso aí tem uma figura da vacina, né? Porque as vacinas são feitas a partir de ou do veneno, né? Ou as vacinas, né? Para animais peçonhentos, né? São feitas a partir do veneno daquele animal peçonhento. As vacinas contra vírus é feitas a partir de um vírus daquela mesma natureza. Então, olhando para a serpente é como se eles fossem vacinados. Não, é a serpente que está nos matando aqui, né? Então vamos olhar para a serpente, vamos ser vacinados e vamos ser curados. A figura do Senhor Jesus é essa, né? Ele se fez pecado, tomou essa forma de pecado para nós olharmos para ele e sermos curados. E assim, né, aqueles que creem no Senhor Jesus, eles são curados. Mas infelizmente, né, nós estamos ainda num processo de transformação, porque o sacrifício do Senhor Jesus ali, quando ele toma a forma de homem, ele vai para o madeiro, morre ali, derrama o seu sangue, ele faz o que nós podemos chamar de anular, né, aquela cédula que está lá em Colossenses, né? Ele risca aquela cédula de dívida que havia contra nós, né? Ou aquela passagem que nós tínhamos já preenchida para o inferno, ela foi rasgada. Mas ainda assim nós precisamos ser transformados. Cada um de nós precisa passar por um processo de transformação para que nós possamos participar do reino do Senhor parecidos com aquele que nos salvou, com o Senhor Jesus. Então, para que isso ocorra, o Senhor ele também definiu que nós fôssemos inseridos num corpo, que nós nos tornássemos um só corpo, para que então a gente fosse diariamente vacinado contra outros males que são efeitos colaterais dessa queda. Efeitos colaterais daquela queda. Então nós estamos ainda sujeitos a muitos males, nós ainda enfrentamos espinhos, né, ervas daninhas, tantas coisas ruins ainda acontecem. Nós envelhecemos, nós adoecemos, nós morremos. Mas temos ainda, né, situações em que nos levam a pecar. E nós precisamos então ser também vacinados para a gente ser lavado disso, né? A purificação de água pela palavra, né? Então, e qual a razão disso? Para que nós nos tornemos parecidos com a pessoa do Senhor Jesus. Então, são duas razões, né? Para nós estarmos num corpo e para que nós pareçamos com o Senhor Jesus, que se parece com o Pai. E estando juntos, né? Nós vamos um exortando o outro, admoestando, nós vamos sendo ensinados e nós vamos sendo libertos, né, de coisas que ainda nos prendem, de coisas que nos contaminam. Então, é a razão, né, dessa determinação do Senhor para que nós nos ajuntemos, nós estejamos juntos, formando um só corpo, um só rebanho, como nós cantamos aqui. E toda a doutrina cristã, né, toda a palavra do Senhor, ela tem por finalidade capacitar os crentes
a andar nesse mundo como cidadãos do reino dos céus. Como pessoas, como os cristos pequenos, né? Cristãos, que tem esse significado, né? E nós temos como uma ajuda muito grande, né? O apóstolo Paulo, que ele, em Filipenses 2,5, né? Ele nos conclama a termos o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Nós cantamos aqui várias vezes isso, né? Esse cântico, né? Baseado nesse versículo. No capítulo 1, 21, ele diz que o viver é Cristo. No capítulo 3, versículo 17, ele fala assim, sede meus imitadores. Esse versículo ele fala apenas isso. Paulo, talvez, alguém poderia falar, mas Paulo ele está muito se achando, né? Sede meus imitadores. Mas em outros textos ele vai dizer também, em Efésios 5,11, ele vai falar, sede imitadores de Deus. Em 1 Coríntios, aí ele vai dizer, olha, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então Paulo, ele não se achava, né? Ele era um exemplo do que nós deveríamos ser, né? Imitadores de Cristo. E na carta de Gálatas também, né, no capítulo 2, no versículo 19 e 20, ele vai falar, né, no final do versículo 19, ele vai falar, estou crucificado com Cristo. Né? E logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora eu vivo, que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. Então, um exemplo muito belo, né, que Paulo nos dá para nós aprendermos a ser imitadores de Cristo, sermos seguidores de Cristo e sermos parecidos com Cristo. O Senhor Jesus, lá em João 8, ele fala isso, né? Eu e o Pai somos um, né? Tudo que eu faço, eu aprendi com meu Pai. E é muito interessante que, se há uma convivência regular do filho com o pai, ele vai aprender praticamente, todo o seu caráter vai ser formado baseado na personalidade ali, no caráter do pai. As coisas que o pai gosta, as coisas que o pai faz, geralmente o filho ele vai acompanhar aquilo, ele vai aprender aquelas coisas. Então, o Senhor Jesus ele nos traz essa lembrança. Só que, irmãos, nós temos dois problemas que nós precisamos resolver. Primeiro, nós não queremos nos relacionar com os irmãos. Nós não nos queremos nos relacionar com essa família que o Senhor nos deu, a igreja. Porque não estou dizendo de participar de reunião, irmãos. Participar de reunião é uma coisa. Relacionamento é outra coisa muito diferente. Porque relacionar com outras pessoas, esse relacionamento diário, assim como numa família, né, tradicional, né? O pai, mesmo estando distante, né, do filho, mas ele se preocupa, ele liga, o filho da mesma forma, né, pelo menos deveria ser, né? Ter essa preocupação ali, também nessa família de Deus também deveria existir isso. Mas nós não queremos, porque isso implica que ao nos relacionarmos uns com os outros, nós precisamos servir os irmãos, né, com o nosso tempo, com os nossos braços, com os nossos bens, com as nossas finanças, com o nosso ombro. E isso é incômodo, isso dá trabalho, né? E a gente não quer isso. Mas, porém, quando a gente passa por alguma necessidade, a gente está passando, tem algo que a gente não dá conta de resolver sozinho, aí a gente quer isso dos irmãos, né? Tudo isso que eu falei aqui, a gente quer ser servido. Então, eu vejo como, aliás, nós corremos o risco
de ver a igreja, né, ou a comunidade na qual nós participamos como uma farmácia, né, de conveniência. Não sei se podemos dizer dessa forma, né? Uma lojinha de conveniência. Eu acho que o termo melhor aqui seria uma farmácia, né, ou um hospital, porque quando nós passamos estamos enfermos, né, estamos precisando de uma dor de cabeça forte, a gente vai na farmácia ou procura o hospital para ser curado. Mas após resolver o nosso problema, tchau farmácia, tchau hospital. Quem quer voltar no hospital estando sadio? Ninguém quer. A não ser que a gente vai visitar um ente querido, né, quando a gente tem essa disposição. Mas, então, é o primeiro problema que eu vejo. Nós não queremos nos envolver porque nós não queremos servir. O segundo problema, né? Esse também eu acho que ele é muito grave. Os irmãos, assim, até me perdoe por essa dureza aqui, não estou julgando isso aqui para ninguém, porque muitas vezes eu me vejo nessa situação. Nós não queremos ser parecidos com Cristo. Nós não queremos ser parecidos com Cristo. Por quê? Ser parecido com Cristo implica que nós vamos também passar por rejeição, por humilhação, por perseguição. Ser parecido com Cristo implica que eu vou ter que viver uma nova vida, eu vou ter que abrir mão dos meus pecados, eu vou ter que parar com a minha velha conduta. Aquelas coisas que eu via antes no celular, no computador, eu tenho que parar com isso. Aquelas coisas, aquelas piadas nojentas que eu participava lá com o pessoal do trabalho, eu vou ter que parar com isso. Se eu me torno parecido com Cristo, eu vou sofrer perseguição ou rejeição no meu trabalho, no meu grupo de colegas da escola, da faculdade. Eles vão começar a me rejeitar, porque, como parecido com Cristo, eu tenho que rejeitar as coisas que Cristo rejeita. E quando eu faço isso, as pessoas vão me rejeitar, porque eu vou ser o chato. Eu vou ser o crente chato. Eu vou ser o fundamentalista. Eu vou ser antiquado. Mas isso não dá. Eu não quero abrir mão dessas coisas. Então eu não quero ser parecido com Cristo. E o próprio Senhor Jesus, ele também nos advertiu, né? No Evangelho de João, ele vai falar, né? O mundo me odeia, por isso vos odeia também. Então, irmãos, e aí de certa forma, né, não desejando nos relacionar com os irmãos, nem sermos parecidos com Cristo, nós estamos também rejeitando o Senhor Jesus. Nós estamos também, se eu não quero ser parecido com ele, não, eu estou rejeitando ele. E a gente sabe, né, que o Senhor Jesus ele foi rejeitado primeiro lá pelos judeus, pelos israelitas, porque Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11, vai falar, né, que ele veio para os que eram seus e os seus não o receberam. E porque o povo de Israel esperava que viesse o Messias, baseado lá naquela primeira parte do livro de Isaías, né? O príncipe, né? Que viesse com um poderio bélico militar para tomar o poder e restituir o trono de Israel. Só que o Senhor Jesus ele não veio como aquele Messias, né, da primeira parte ali do livro de Isaías. Ele veio como o Messias da segunda parte. É o servo sofredor, a ovelha muda, né, perante seus tosqueadores, alguém que não tinha nada nele que atraísse, né, que o desejássemos. Então o Senhor Jesus veio dessa forma. E o reino que ele veio implantar aqui, até o presente momento, ele é invisível para este mundo.
O Senhor Jesus também foi rejeitado ali pelos os discípulos, né, os primeiros discípulos, lá em João 6, né, tem esse relato. Quando ele faz um discurso duro, muitos dos seus discípulos o abandonam. Então, é também um alerta para nós, né? Porque a nossa tendência, quando a gente escuta aquilo que a gente não gosta, né, a gente tende a repulsar também. Tem aquela situação também, a gente costuma dar muita ênfase para as 3 negações de Pedro, né, quando o Senhor Jesus foi preso, mas a gente às vezes não passa desapercebido que lá em Marcos e Mateus relata isso, que todos os discípulos o abandonaram o Senhor Jesus. Todos. Então, porque eles não queriam passar pelas mesmas coisas que o Senhor Jesus estava passando ali. Então, eu com isso, né, tendo também essa meditação no que eu tenho falado aqui, nós também corremos o risco de negar o Senhor Jesus, porque nós negamos o Senhor Jesus ao não querermos passar pelas coisas que ele passou. É lógico, né, nós não vamos ser... Ninguém aqui vai ser preso agora porque é cristão, ninguém vai ser levado aqui na nossa realidade hoje de Brasil, né? Ninguém vai ser açoitado, ninguém vai ser crucificado, mas nós não queremos passar por rejeição. Rejeição, não, esse camarada aí nós não vamos mexer com ele não, porque esse cara é um crente chato, deixa para lá, ser ignorado, né? Então, irmãos, e aí, quando nós cantamos, né, que somos um só rebanho, e aí a gente lembra também da razão desta mesa, né, porque a gente lembra que o convite do Senhor Jesus é que nós celebrássemos isso até que ele voltasse, para lembrar do sacrifício que ele fez, do corpo dele que foi moído por nós, do sangue dele que foi derramado, lembrar dessa obra, anunciar a volta dele, mas também, e aí 1 Coríntios a gente vai entender isso, capítulo 11, 1 Coríntios 11, a gente vai entender isso, nós já até trouxemos um meditar aqui, Mateus há um pouco tempo também falou a respeito disso, que o Senhor Jesus ele estava ali preocupado também com a unidade. Discernir o corpo é entender qual que é o meu papel dentro desse corpo. O que esse corpo é para mim? Então a preocupação do Senhor Jesus era com unidade. Então, eu devo estar aqui com esses sentimentos, de lembrar dessa obra maravilhosa que o Senhor realizou, mas também de entender o meu papel dentro do corpo, discernir esse corpo. Então, nós precisamos, se nós estamos participando desse momento, simplesmente cumprindo um ritual, e amanhã a nossa vida segue do mesmo jeito, nada muda, eu não estou nem aí para os problemas que os outros irmãos estão passando, eu não tenho tempo eu não tiro tempo para ler a palavra, para aprender mais a respeito do Senhor. Eu não estou discernindo o corpo, eu não quero aprender a ser como Cristo é, então eu não estou nem aí. Então a gente precisa rever isso também, irmãos. Então, irmãos, que o Senhor nos capacite a viver em unidade. O Senhor nos capacite a entender qual que é o nosso papel como ovelha, que faz parte de um só rebanho, que tem um só pastor, e que conhece a voz do seu pastor. Então, é só essa meditação. São convidados a participar, né, desse momento aí todas aquelas pessoas que, né, já tiveram já entenderam esse chamamento, né, se arrependeram, ouviram a voz do Senhor, se arrependeram, né, e teve seus pecados perdoados. Então são convidados a participar desse momento. Foram salvos e lavados, né, pelo sangue do Senhor Jesus. Amém?